Olá pessoal, vamos então agora falar sobre a psicologia do investimento, mentalidade e gestão emocional financeira. O que a gente quer falar com isso? A gente precisa entender a nossa relação com o dinheiro e com nossos investimentos, né? Isso que é muito importante antes de tudo. Não só com os investimentos, mas também com nossos gastos, com como que a gente se comporta no dia a dia. Ok? Isso é importante por quê? Porque a gente vai, a partir desse momento, a gente vai usar ferramentas, usar questionários e entender como a gente gasta. Muitas vezes a gente vai perceber que como a gente gasta é diferente de como a gente imagina que a gente gasta, ok? E também a gente vai, além disso, aprender por que a gente vem gastando dessa forma, por que a gente vem se comportando da forma que a gente se comporta em relação ao dinheiro que a gente tem, que a gente ganha, né? Que muitas vezes é realmente bem suado. Eu acho que em todos os casos, né? Independente se ganha muito, se ganha pouco, a gente gasta uma quantidade grande de horas aí das nossas vidas trabalhando para isso. Então realmente é valioso você pensar no dinheiro que a gente ganha, porque ele está consumindo aí o tempo de vida que muitas vezes a gente poderia estar com a nossa família, que a gente poderia estar fazendo alguma atividade que a gente gosta, contemplando, viajando, enfim. Mas isso daqui é basicamente para a gente entender aí a nossa relação com o dinheiro, entender o nosso posicionamento em relação a isso e entender também se a gente não está gastando mais do que ganha e se a gente não está gastando com futilidades, se a gente não está investindo também com futilidades, que isso acontece. Muitas vezes a gente só está pensando no retorno e não no risco, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é a nossa localização financeira. Então vamos lá, sua renda é sazonal, às vezes o CLT tem renda fixa, né? Mas às vezes também existem rendas variáveis. Então da mesma forma, a respeito, isso também acontece para suas despesas, né? Não só o que entra de dinheiro para você, mas também o que sai, ok? Então é importante a gente mapear todas as despesas. Eu mesmo, antes de começar a colocar as minhas despesas numa planilha, eu percebi que os meus gastos não eram, quando eu comecei a colocar o dinheiro na planilha, né, as despesas, eu percebi que meus gastos não eram exatamente aquilo que eu esperava, ok? Um dos gastos que eu não sabia que eu tinha, que acabava tendo uma porcentagem maior do que eu imaginava nas despesas, era com farmácia. Então, muitas vezes eu ficava doente, muitas vezes eu acabava comprando remédio, comprando até besteiras na farmácia juntamente com coisas que eu precisava. Então, claro, eu não vou deixar de comprar remédio, eu não vou deixar de comprar as coisas que eu necessito, mas o que eu percebi é que sempre quando eu acabava indo na farmácia comprar alguma coisa que eu precisava, eu acabava comprando um chocolatinho, uma água, enfim, coisas que na farmácia são muito mais caros, por exemplo, que no mercado. Mas acabava comprando esse tipo de coisa, chiclete, chocolate, água e tal, porque eles estavam ali muito fáceis, ok? E no fim das contas, quando eu fui colocar meus gastos na planilha, eu percebi que era maior do que eu imaginava. Então, não que fosse assim extremamente relevante, mas ao mesmo tempo foi uma das coisas que acendeu ali um alerta, uma luz amarela para mim, pensando: nossa, se eu não tinha ideia disso que eu gastava com farmácia, pode ser que em outros casos também tenham gastos maiores, ok? Ah, então, nesse caso, né, eu percebi com o gasto de farmácia sendo maior do que eu imaginava. Okay? Isso pode acontecer com vocês em vários momentos. Um dos exemplos também é as pessoas, às vezes, que podem ir para o trabalho a pé ou, enfim, com transporte mais menos caro ou buscar carona, enfim, acabam pegando Uber todo dia, mesmo com variações do Uber que podem estar lá na bandeira 2, digamos assim, enfim, que estão lá fator multiplicador, acabam pegando assim no dia a dia ali, quando está pegando parece pouca coisa, mas se você colocar, somar no final do mês, você pode ver que pode ser maior do que você imaginava, ok? Não estou aqui de maneira nenhuma falando para você cortar os gastos essenciais, de maneira nenhuma, e também não estou falando para você cortar teus gastos da maneira a você perder a sua qualidade de vida. Eu só estou falando aqui que vale a pena a gente prestar atenção, gastar um tempo colocando nas nossas planilhas ou pelo menos fazendo assim uma análise de quanto é nossos gastos, apenas para que a gente tenha em mente. Muitas vezes o que a gente acredita é diferente do que está acontecendo realmente na vida real, ok? Então, o status atual financeiro. Okay? É útil tentarmos entender a nossa localização financeira. Nos mostra onde devemos ter foco, onde queremos chegar. Então, isso antes de tudo, além de ter assim
percepção de gastos. A primeira coisa, é bom ter a percepção de gastos e a percepção de entrada de dinheiro, ok? E a partir disso, a gente já vai ter uma ideia do que a gente está ganhando, o que a gente está expendindo, o que a gente está gastando, ok? Isso é um excelente ponto de partida. Okay? E a gente, a partir disso, a gente consegue sim entender assim, ou depois de ter isso realmente mapeado, eu diria para a gente fazer assim, pergunte a si mesmo e busque as respostas de forma assertiva. Qual é a sua renda e como ela se relaciona com as despesas, ou seja, quanto por cento da sua renda você tem gastado, ok? Você gasta 90%, mais de 100%, que é um caso aí que você está se endividando ou realmente queimando o valor, se fosse falar assim na análise de uma empresa, né? Se é bem pouco, se você gasta às vezes 30% da tua renda, 20%, ok? Isso é bom para a gente ter esses valores, não só na crença, porque se quando você pergunta aí para uma pessoa, mesmo para mim, se eu não tiver os dados na mão, eu vou chutar um valor aí que pode ser muito diferente da realidade. Então é bom a gente mapear as coisas e depois realmente fazer essas perguntas. A partir de você ter mapeado, você vai saber aonde você está gastando o seu dinheiro. Claro, eu sei que umas formas que eu gasto bastante dinheiro é com gasolina. Mas a gente sabe também que tem gastos bem grandes como aluguel, a própria gasolina, o mercado, enfim. Às vezes a gente pode achar que esses são os principais gastos, mas às vezes no final de semana, com festas, com outras coisas, com excessos, a gente acaba gastando mais, mas a gente não percebe, ok? Então, depois que você mapeou os seus gastos, responda essa pergunta. Onde você está gastando seu dinheiro? Então, colocando um planilha de Excel e tudo, você vai conseguir ver em porcentagem, inclusive, dependendo do seu nível ali de Excel, você consegue ver em porcentagem ou realmente em número bruto ali, quanto você está gastando. Isso é importante você saber, ok? Quanto você está economizando constantemente, para que serve essa economia? Então, é importante a gente ter um objetivo para as nossas economias. Se não, vale muito aquela expressão bem antiga, bem fugaz até, eu diria, mas ela acontece de verdade. Aquele negócio que a gente fala que dinheiro na mão é vendaval. Se você não tiver um objetivo para suas economias, você vai acabar gastando dinheiro. Novamente por causa da parte da psicologia que a gente usa, por achar que aquele dinheiro não precisa realmente, até pela facilidade de estar o dinheiro ali perto. Então é importante que você defina para onde você, o porquê e para onde você vai estar levando essas economias, ok? Uma das formas aqui que eu gosto de fazer bastante a partir de que você já tem mapeado as despesas, a partir de que você tem mapeado já o quanto você ganha, muitas vezes é importante você já colocar o dinheiro no dia que você recebe, a parte que você gostaria de economizar, já enviar para algum investimento, seja para uma corretora, seja para a própria, enfim, alguma coisa do banco que você está investindo, para realmente não ficar com aquele dinheiro ali tão fácil, tão na frente, tão na conta, ok? O que você deseja alcançar nos próximos 12 meses e quanto isso custaria? Fazendo essas perguntas, entendendo isso, você vai ter, além de mais disciplina, você vai ter mais vontade de economizar o dinheiro, mais vontade de gastar. De gastar da maneira que você gostaria, não com coisas fúteis, como eu falei já novamente, ok? Que mudanças você pode fazer agora para ajudá-lo a atingir essas metas? Isso daqui é bem importante realmente para a gente entender como a gente pode se desvincular dessas futilidades que eu falei já algumas vezes. Então, que mudanças você pode fazer agora para ajudá-lo a atingir suas metas? Então, buscando aqui o que você quer em 12 meses, buscando talvez em mais tempo, em 5 anos, que também é importante pensar. É importante você fazer essa pergunta: o que você quer daqui a 12 meses, o que você quer daqui a 5 anos, o que você quer daqui a 10, 15 anos. E às vezes você está pensando em comprar um imóvel realmente, mas se você não fizer as projeções, ele não guardar da forma que você está esperando, você pode não conseguir, ok? Então, quais seriam as mudanças nesse caso? Diminuir hábitos ineficazes, ou às vezes é um sonho realmente que você quer ter, você está vendo ali que a conta é mais difícil de ser fechada, você pode realmente diminuir os seus luxos, né? Claro, eu não recomendo que ninguém corte plano de saúde ou enfim, esse tipo de coisa, ou se alimente mal de qualquer forma, mas cortar alguns pequenos luxos também pode valer a pena.
O que é importante é você ter em mente o que você quer e qual que é a sua situação atual. A partir disso, a nossa cabeça começa a trabalhar realmente para buscar essas soluções, ok? E o último aqui, que eu acho que é o principal, é você tem um plano? Você tem um plano? Uma vez que você tem um plano, igual eu falei, a sua mente vai atrás de conseguir esse plano. Coloque um plano que seja factível. Não adianta você falar que quer conseguir guardar R$ 1 milhão daqui a 2 anos, sendo que você tem zero guardado e você consegue guardar R$ 1.000 por mês. Isso não adianta, você não vai conseguir R$ 1 milhão. Você pode aí tentar alguma alternativa absurda que vai só te levar a perder dinheiro. Então, realmente é um plano que seja factível, ok? Quanto vale a sua hora? Isso daqui é uma coisa importante também para a gente ver. Às vezes algumas coisas a gente pode estar perdendo tempo, ok? Será que pequenos ganhos que você tem na forma do seu trabalho são realmente necessários? Então, uma das coisas que eu mesmo fiz, eu entrei num site que falava que se eu respondesse pesquisas online ali, eu ia ganhar dinheiro. Então eu comecei a responder, eu percebi que o tempo que eu demorava para responder essas pesquisas era grande e eu acabava recebendo ali questão de centavos por pesquisa respondida. Então, você levava vários minutos para responder uma única pesquisa e recebia apenas alguns centavos. Isso é ganho de dinheiro e tempo mal utilizado? Depois que fazia a conta de quanto vale a sua hora, eu percebi que sim. Claro que em situações de desespero isso é válido. Você buscar coisas de qualquer forma para receber dinheiro, ou se você está realmente apertado, se você está com alguma dívida, ou se você tem alguma coisa que você realmente quer atingir. Eu não estou falando para você não fazer isso. Mas em casos que você tem um plano definido, que você entende quanto você ganha por hora e tal, isso às vezes você pode estar tirando energia sua do plano principal, digamos assim, que seria seu trabalho. Sendo você CLT dentro de uma empresa, você vai chegar mais cansado no outro dia por causa de ganhar muito pouco em algumas horas, também não vale a pena. Ou se você uma pessoa empreendedora, aí você vai deixar de gastar sua energia nisso, talvez não valha a pena, ok? Às vezes a gente acaba perdendo tempo, nos estressando e gastando energia, acumulando estresse em coisas que tem pouco retorno. E isso pode impactar negativamente as outras áreas do nosso trabalho ou da nossa vida como um todo. E às vezes esse retorno é bem pequeno e só um período de descanso, enfim, ele poderia dar um retorno bem maior nas atividades assim principais ou core, né, que a gente são. Então, formas de economizar dinheiro que demandam muito tempo, às vezes você ficar fazendo pesquisa em 300 mil sites, em buscar loja, em não sei o que, às vezes você consegue lá um desconto de R$ 10 ali num produto, enfim, valeu a pena todo esse teu tempo que você usou fazendo pesquisa, indo atrás? Muitas vezes você vai perceber que não vale. Então é importante você saber quanto vale a sua hora, ok? Isso não varia só de pessoa para pessoa, mas também das épocas da sua vida, né? Da mesma pessoa, né? Nas épocas da vida isso pode variar. Então viajar com os amigos aos 17 anos, você dorme em qualquer lugar, você come e bebe qualquer coisa, você só tá lá vivendo, né? Aos 30 anos isso já é diferente. E aos 50 é diferente e aos 70 ainda mais diferente ainda, ok? Então são fases da vida, você tem que entender, ok? O que sempre devemos buscar, isso inclusive serve para a macroeconomia, mas aqui estamos falando da economia do indivíduo, é aumento da eficiência, seja em tecnologia, seja em estratégia, enfim. Então a gente vai aqui para a pergunta aqui do slide que eu estou faz tempo, mas ainda não passei, né? Quanto vale a sua hora, ok? Pense em quanto tempo você gasta do seu mês para ganhar o salário que você ganha. Ok? Então, seja o deslocamento até o seu trabalho, o tempo trabalhando, o tempo que você está na empresa, ou se você trabalha em home office, o tempo que você trabalha efetivamente, ok? Então, identifique essa tua renda mensal. Algumas pessoas CLT têm um salário fixo lá, então já é mais fácil de identificar a renda, ok? Identifique o total de horas trabalhadas no mês, mais o total de horas de deslocamento para o trabalho, mais o horário do almoço, enfim, as horas que você realmente são travadas no seu dia para receber. E daí você divide a sua renda mensal pelo total de horas gastas no mês relacionadas ao trabalho. Esse é o valor da sua hora, ok? Isso que é importante a gente saber. Muitas vezes você vai se surpreender ali com o valor da sua hora e vai perceber que às vezes você fica fazendo horas de pesquisa para ganhar R$ 10, no fim das contas ali a sua hora de trabalho ou a hora que você, além do seu trabalho como CLT, por exemplo, você poderia estar investindo ali
em fazer um projeto seu específico, ele valeria muito mais a pena do que aquelas horas e horas de pesquisa para você economizar R$ 10 no produto, ok? Então, esse é um exercício assim que pode ser que ele não mude em nada a sua vida, mas você vai entender o valor da sua hora, pelo menos, ok? Isso já vai mudar a sua vida de alguma forma. O que eu quero dizer é que não vai ser assim o exercício que vai ser assim a mudança de chave na sua vida, mas com certeza você vai começar a ver o trabalho de uma outra maneira, né? O tempo principalmente, não só o trabalho, mas o tempo da sua vida de uma outra maneira. Ah, então realmente faça esse exercício e veja quanto por hora você recebe pelo seu trabalho. Claro, para quem é empreendedor é um pouco mais difícil, né? Porque você às vezes tem uma renda mais variável, depende de vários fatores. Tem meses que você trabalha muito mais, tem meses que você trabalha um pouco menos. Enfim, mas mesmo assim, pega ali uma média e dá uma olhada. Quanto que vale a sua hora? Às vezes você, principalmente como empreendedor, você percebe que às vezes você está economizando tempo ou economizando um pouco de dinheiro fazendo suas pesquisas ou fazendo algum trabalho em paralelo. Você como investidor, como empreendedor, às vezes se você deixasse algumas horas a mais no mês para se dedicar aí à sua empresa, você sabe que uma empresa tem um retorno sobre o tempo investido, sobre, enfim, que é muito maior. Então, ainda mais com você empreendedor, isso daí tem um volume ainda maior o valor da sua hora em muitos casos, ok? Então façam esse exercício e se surpreendam aí com quanto vocês recebem aí por hora do seu mês, quanto vale realmente a sua hora, ok?